vamos começar, né, Mauro Betti? Com o Palmeiras, que atropelou o Botafogo. Foi um atropelo, não tomou conhecimento do Botafogo. O Botafogo tentou jogar contra o Palmeiras. Tentou atacar, deu mole. E aí esse Palmeiras do Abel Ferreira, ele é fatal, né, Mauro? Boa tarde, eu sou Mauro Betti, estou aqui na Jovem Pan. É um privilégio estar falando com vocês, até porque eu sou um filho do rádio e apaixonado pelo rádio. Só fiz essa introdução porque eu vou usar isso em outro lugar. Então, muito obrigado, já está feita a introdução. Para deixar claro que é um prazer estar aqui com vocês. E ontem foi um prazer de ofício também estar pela Jovem Pan na cabine do Allianz Parque para ver talvez um dos melhores tempos do Palmeiras do Abel Ferreira, que eu tenho dito há algum tempo que vive o seu melhor momento. Desde que chegou o Palmeiras, é a melhor sequência de trabalho ou de desempenho do time, independente até dos resultados. Claro que ontem 4-0 num clássico contra o Botafogo não é um resultado qualquer. E deveria ter sido mais. Talvez o Palmeiras precisasse fazer mais, ele teria feito. Mas são duas coisas. O Palmeiras veio muito bem, fez um partidaço ontem, sem Veiga, né, que é importante, né? Mas do outro lado, teve um Botafogo muito preocupante. Também foi 4-0 e poderia ter sido muito a mais, por tudo que o Palmeiras jogou na primeira etapa e o Botafogo deixou o Palmeiras jogar. Ou o que aconteceu, o time do Luiz Castro tentou jogar como se fosse há 50 anos a final do Brasileiro de 72, com aquele grande Botafogo contra a segunda academia do Palmeiras. E não dá, né? As ideias, invenções do treinador deram tudo errado, o Palmeiras deu tudo certo, foram duas exibições realmente, uma espetacular do Palmeiras e uma pavorosa, horrorosa do Botafogo, que levaram a esse resultado. O Palmeiras deve seguir assim, o Botafogo não sei. Aliás, o próprio Luiz Castro deu uma entrevista contundente. Eu falei, se continuar assim, eu vou ser demitido. E pior que ele não está longe, porque o time está muito mal. Caiu de produção, é um início de trabalho, é o início do trabalho da SAF, tem que se ter paciência. Pô, mas é difícil pedir paciência, mas um pouquinho tem que se ter. Agora, com o Luiz Castro, eu não sei. Maldosamente, não vou citar um amigo meu, que é o Vitor, mas ele colocou uma coisa que é fato. O Corinthians quase contratou o Luiz Castro. Aí veio o Vitor Pereira. Melhor o Vitor Pereira que o Luiz Castro sempre foi e cada vez também. Mas, de novo, aquela coisa que o Abel, não é tudo isso, tal. Eu acho que ele está sendo tudo isso. O momento é excelente. O retranqueiro já tem o melhor ataque de novo, de uma competição, tem a melhor defesa, tem o melhor futebol, tem o melhor time, está entre os favoritos, quase tudo que ganhar. Pode até não ganhar tudo que já ganhou, né? Mas, realmente, o nível do futebol do Palmeiras é em outro patamar e, lamentavelmente, o Botafogo está mal e piorou ainda com as ideias do Luiz Castro. E outra, né, Mauro? Eu até acho... Eu nunca falei que ele era retranqueiro, mas eu dizia ele é excessivamente defensivo. Eu acho que ele merecia... Algumas vezes foi, sim. Eu até acho que às vezes ele merecia as críticas, só que não, merecia, só que ele foi detonado, arrasado. É o pior português que tem, ele não tem repertório. Algumas críticas foram exacerbadas, até porque foram, inclusive, pro pessoal. Sim, algumas foram exageradas. Agora, hoje, realmente, o que o Abel Ferreira tá fazendo nesse Palmeiras é impressionante. Sim. Porque é um time que sabe atacar, é um time que sabe defender, é um time muito maduro mentalmente. Você vê um Palmeiras muito tranquilo. Sim. É um Palmeiras tranquilíssimo jogando bola, seja em casa, seja fora de casa. Perdendo, ganhando, empatando. Sabe manejar os momentos e agora é impressionante também. Outra crítica ao Luiz Castro. O Palmeiras fez um gol ontem, o terceiro de cabeça do Rony de escanteio. É mais ou menos o que havia feito contra o Corinthians e Barueri. É uma jogada manjada do Palmeiras e assim não tem ninguém do Botafogo. Mesmo que não fosse manjada, é impressionante como o Botafogo mal se preparou ou não tinha a menor ideia que ele ia enfrentar e onde iria enfrentar. E Vamp, eu acho que ninguém hoje tem dúvida em dizer o Palmeiras é o time a ser batido na América do Sul. Na América do Sul. O Palmeiras vai agora, Vamp, para uma sequência de 16 jogos de invencibilidade. E são 16 jogos de invencibilidade, a maioria deles jogando bem, a maioria deles propondo jogo, muitos deles goleando. A gente tem um Palmeiras hoje com 12 vitórias e 4 empates nos últimos 16 jogos. São 40 gols marcados, 2,5 de média por jogo. E 7 gols sofridos, Vamp. 0,43. Um aproveitamento de 83,3%. Ou seja, é um time impecável, porque ele é muito bom na defesa e ele é muito bom no ataque. Boa tarde, pilhado, professor Vanderlei, Mauro Betti. Sextou e o sextou é meu gosto. Desculpa interromper, eu interrompo demais as pessoas, mas nesse caso, todo dia é sexta-feira pra você. Não tem essa de sextou. Então a sexta eu faço com que ela fique maior ainda. O Marcão gosta ali. A cena se diverte. Hoje tem um monte pra contar, Marcão.
Então, a parada é a seguinte, Você tá rindo muito pra quem tá vendo o Palmeiras ganhar tudo, hein? Aí, pô, não jogo mais não, problema dos caras. Essa é a fala do craque Neto. Não joga mais! Jogo mais! E cadê a 5? Vem em mim. Sextou, eu vou muito alegre. Não, mas é assim, você vê o momento do Palmeiras, isso é tudo verdade que você falou, né, Pilhado? Na temporada, são 3 derrotas, contando com a do Chelsea, né? No Campeonato Brasileiro, coisa que só falta pro Abel, em termos assim da conquista dentro da América, né? Que aí você tem o Mundial, ele já ganhou Copa do Brasil, já ganhou Libertadores, Campeonato Paulista, Supercopa, falta o Campeonato Nacional. E tá de olho sim, tá de olho, gostei eu falei aqui que o Scarpa, perdeu o Rafael Veiga, eu falei aqui outro dia no programa, bota o Scarpa por dentro que também a posição dele é aquela, sempre jogou ali, foi o melhor jogando muito, um momento muito bom em todos os aspectos, o jogador não dá problema, você não vê nada de fumaça, professor. A gente até torce. O Chico Lang falando, esse Palmeiras tá muito calmo, não é assim. Não pega essa fase do Chico Lang, que ele sempre fala, tá muito calmo, não é assim, lá tem que ter fumaça. Não há ato de disciplina, treinador evoluindo a cada dia que passa mais, o Palmeiras jogando melhor, tudo em dias, né? Salário, ganhando jogos. E aí você pega os rivais, quando começa o Campeonato Nacional, o rival do Palmeiras pagar o Campeonato Brasileiro é o Flamengo e o Atlético Mineiro. O Flamengo já está a 7 pontos. Lá atrás, fumaça no Flamengo, sai treinador. O Atlético Mineiro, os caras já brigam com o Tuco, acho que o Tuco Mohamed já não faz aquele serviço. O São Paulo, que é outro rival, na hora de arrancar, já 4ª vez consecutiva não arranca. O Corinthians lá, o Jô fez uma fumaça, rescindiu. O Vitor Pereira fala que o time é velho. Mas o Palmeiras, tudo na paz de Deus, muita calma. E é por isso que tem essa evolução toda. Eu acho que se olhar para o retrovisor, fica o Atlético Mineiro, a depender da rodada, né? Desse final de semana, que o Palmeiras pega o Curitiba lá e o Flamengo, que é um grande rival, pega o Inter. E eu não sei quem é que o Atlético Mineiro joga em casa. O Palmeiras pode abrir mais ainda. Tem time pagado do Curitiba porque só joga semana que vem pela Copa do Brasil, depois tem Libertadores. Pode abrir e tá com sede. E eu falei outro dia, encontrei com o Rony no lançamento das fotos da Panini lá, ele falou, vamos ganhar o brasileiro. O Rony falou, e tá dando tudo certo mesmo. Momento incrível, até o Mauro Betti chegou aí. Você viu? O campeão dos campeões voltou. Vamos ganhar tudo. Com certeza. Mauro Betti, tava eu, Adriles ali, Adriles. O maior campeão do Brasil, sim. Professor, encontrei ele ali, ó. Tava o Adriles, aquela cubana, a coisa mais linda do mundo da Jovem Pan também. Que tá loucura, lá, irmão. A Joey e o Mauro Betti falando lá, ganhamos tudo. Não, e tem outra. Primeiro termo campeão dos campeões eu não usei por óbvio, né? Você fala do Palmeiras, até o Giba palmeirense apareceu hoje aqui, tá aí no estúdio. O Giba ali, o Giba da Tectoy. Falou em Palmeiras, ele aparece. Aqui, Giba, você tá aqui, o programa é ao vivo, você tá logo aqui. E o negócio é o seguinte, Vamp. O Palmeiras, Palmeiras, falar de Palmeiras, o Palmeiras em casa. Até em cima do Tectoy, até interessante. O Zé Manuel, a gente tem os 40 minutos do segundo tempo, tem o momento Tectoy. Eu ia escolher o gol do Rony, o primeiro, foi uma jogada muito bonita e tal. E aí passou um pouco pela dinâmica, alteração e tal. O Zé Manuel ia chamar. Quando não chamou o momento Tectoy, aí tem aquele golaço do Wesley. Eu falei, pô, ainda bem que você demorou um pouquinho, que o momento Tectoy aquelas pedaladas todas. Toque, teve golaço. pedalada. Agora, o Palmeiras, Vanderlei Nogueira, a gente falou de 16 jogos de invencibilidade. O Palmeiras em casa são 19 jogos, 17 vitórias, 1 empate e só uma derrota. Uma derrota que foi pro Dorival Júnior, o Ceará. Venceu o Palmeiras na primeira rodada, um jogo atípico. É muito hoje o time a ser batido. Não tem como. Hoje no Brasil, foi o que o Vamp falou. A gente teria Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo. Flamengo numa crise. Atlético Mineiro também nada bem. E o Palmeiras sobrando como há muito tempo não sobra. O Palmeiras é o bicampeão da Libertadores, mas o futebol que ele mostra esse ano é o melhor futebol da era Abel Ferreira. Acrescido nisso tudo que vocês falaram, já foi abordado aqui, que é a tranquilidade que o Palmeiras está vivendo. Quer dizer, podia estar acontecendo tudo isso e o inferno interno. Isso já aconteceu em várias equipes, né? O circo poderia estar fervendo, mesmo com o time funcionando, né, Vampeta? O time calmo lá, é uma briga interna, mas no campo a coisa funciona. Nem isso o Palmeiras está enfrentando. Mas eu queria, que vocês abordaram tantos assuntos aí, seria repetitivo. Eu queria só dizer que a entrevista coletiva do professor Abel Ferreira ontem foi mais uma oportunidade que ele teve de falar coisas boas. O Abel tem sido eficiente no campo, é chover no molhado. Que o Palmeiras está agradando,
só vamos repetir no dia seguinte. Mas quando eu ouvi ele falando sobre os conselhos que ele dá ao elenco, e ele não falou que eu dou para os meninos, eu falei para todos eles. Disse isso. O conselho me lembrou o Tele Santana, que é reverenciado até hoje, o Cilinho, que muitos conhecem, né? A mensagem, e que foram ótimos treinadores, e que é a mensagem muito legal no momento que nós estamos vivendo recente aí, de esculhambação fora do campo, que é o seguinte, ele fala, vou resumir. Vocês precisam a gente tem a sonora. Pô, seria legal. A gente pode mostrar a sonora e depois já volta direto pro Vanderlei, para ele comentar a sonora. Roda a sonora aí, Boni, por favor. Faço porque fizeram comigo. E se estes jogadores tiverem cabeça, conseguem ter uma vida tranquila. Não assistirmos como assistimos aí muitos jogadores que ganharam muito dinheiro e destroem o dinheiro todo. E eu fico triste porque às vezes é só uma questão de educação. E eu digo para eles, é só ter 3 mielheiros, e como é que chama aqui? 3 porquinhos, onde se mete o dinheiro? 3 mielheiros. 3. Isto que me ensinaram, eu posso passar a 3. Para as despesas que eu tenho todos os meses. Outro, para aqueles que são os meus objetivos. Quero comprar uma cama nova, quero comprar um computador novo, quero comprar e junto. E que eu nunca posso mexer. Tem que ser o meu aforro. A minha segurança. É isso que eu lhe procuro passar a todos eles. A todos eles. Porque a vida de futebolista passa rápido. E eles ganham muito, mas gastam muito também. Se eles não tiverem atenção a isso, chegam ao final da carreira com tudo gasto. Chapa ganha, como é aqui lá em Portugal, é chapa ganha, chapa gasta. Eu gosto muito de falar, estamos a falar. Eu antes de ser treinador, eu sou formador de homens. E eu uma vez no Braga eu disse isto e vou voltar aqui a repetir. Eu prefiro ser conhecido, se me derem a escolher, eu prefiro ser conhecido como um bom homem do que como um bom treinador. Se me derem assim, só podes escolher uma das duas. Ou bom homem ou bom treinador. Então eu escolho e prefiro que me conheçam como um bom homem. E se algum dia eu tiver que sair daqui, e se as pessoas que gostava que dissesse de mim, foi um cara top para as pessoas que trabalham dentro do clube. Fez tudo o que podia pelo clube. Só isso, que não preciso mais nada. Isso para mim chega. O Abel Ferreira, né, Vanderlei? Ele é um cara que ele dá excelentes entrevistas, às vezes polêmicas, às vezes como essa. Claro. E é um cara que cada vez mais fica claro que ele é muito importante hoje para o futebol brasileiro. Sem dúvida. Não só para futebol, né, Vanderlei? Sem dúvida, né? Era exatamente isso que eu ia abordar, nem sabia que você tinha aí para mostrar esse trecho. De qualquer maneira, é exatamente isso, né? Eu lembrei porque quando um técnico do passado, que eu já falei, Tele Santana, foi nessa linha, ele foi criticado porque meteu o bico na vida alheia. E é capaz até que o Abel também seja criticado nesse momento, porque ele acabou de dizer isso. Claro que eu não engrosso essa linha. Eu achei que foi muito importante. Ele tem aproveitado as entrevistas, e você pode contestar algumas declarações dele, ele pode passar do ponto, ou ficar abaixo do ponto, não importa. Mas em alguns momentos ele tem dado mensagens importantes, que a gente até defendeu aqui quando ele reclamou do calendário, quando ele reclamou de campo de jogo, quando ele reclamou de um monte de coisa, até de telefone que fica ligado no ar durante o programa ao vivo. Mas isso não importa. Algumas vezes ele está certo, algumas vezes ele está errado, porque esse programa de informação pode estar chegando informação importante, né, Osmar? Então, é isso. Então, eu queria só fazer esse destaque, porque mais um ponto para o professor Abel Ferreira. É o líder do Campeonato Brasileiro, dando esse tipo de mensagem. Eu acho que ele constrói, ele ajuda. É exatamente isso. Ele está ajudando. Se vai funcionar, se os caras vão jogar dinheiro tudo pela janela, é uma outra conversa. Mas o técnico, que importante, que está fazendo sucesso, deu uma mensagem legal. Que ouçam. É isso. E até em cima disso do que falou o Tele, a gente acompanhou bastante o Tele. Vários que brigaram muito com o Tele, na verdade o Tele brigava com eles e eles brigavam com o Tele, depois falaram, se eu tivesse ouvido um pouquinho mais o Tele, a minha vida teria sido muito melhor. E até em cima disso, por falar do Palmeiras, o Palmeiras lançou essa semana, na verdade, os palmeirenses lançaram, com a chancela oficial do clube, a Associação dos Eternos Craques Palmeirenses. É o seguinte, qualquer jogador que tenha jogado, e não é um jogador qualquer, 5 anos no Palmeiras e conquistado 2 títulos, vai ter direito a pertencer a essa associação, que é cuidada, tem a curadoria do Ademir da Guia e do César Maluco, menos Maluco, mais César agora.
para abraçar esse pessoal para uma série de eventos que vão, evidentemente, render recursos, mas também uma série de ajudas assistenciais em várias áreas, de saúde, educação, um monte de coisa. Então é muito legal, uma atitude de apaixonados palmeirenses que estão exatamente fazendo isso, o que o Abel fala. E o que o Abel fala vai muito além do Palmeiras e do futebol, vai da vida. E, sobretudo, uma coisa que eu gosto, que eu tento fazer, nem sempre consigo. Acho que é melhor a gente ser reconhecido como pessoa do que como profissional. Ainda mais na nossa área, que às vezes alguns são mais profissionais do que pessoas. E acabam se perdendo, na minha opinião, por isso. E todos os jogadores, né, Vamp, eles elogiam esse lado do Abel. O Abel é muito querido pelo grupo, até por isso o Palmeiras não tem os problemas que tiveram no Flamengo, não tem problemas que já tiveram, inclusive, no Galo. É um desses clubes ricos hoje do futebol brasileiro, onde o Abel não deixa ter esse problema de vaidade. O Abel manda... Sim, é ele que manda, é ele que se pronuncia, ele bota a cara quando tem algum problema também envolvendo jogadores. Então, é um cara que evolui muito como treinador. Por isso que eu falo, eu acho que ele com 43 anos agora que ele vai completar, ou tem já, 43 anos, eu acho que ele tem grandes chances de um dia comandar um grande clube europeu, porque ele evolui muito e ainda é um cara muito de grupo. É um cara que sabe comandar um grupo, que sabe ter o time nas suas mãos.